Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Quero convidar a igreja para nós abrirmos as nossas Bíblias Sagradas no livro de Josué, capítulo de número 3 e o versículo de número 7. Amém? Graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer ao irmão Iriel por esse convite, amém? De nesse culto de mocidade estar ministrando a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a direção da mocidade. Amém? Josué, capítulo de número 3 e o versículo de número 7. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém? A igreja pode tomar os vossos assentos nessa noite, louvando o nome do Senhor, agradecendo a Deus, porque mais uma vez o Senhor, Ele tem nos reunido aqui neste santuário. Deus, Ele tem nos congregado aqui na sua casa, e o Senhor, Ele tem falado conosco neste lugar. Amém? Nós temos vindo, meus queridos irmãos, de umas festividades em que nós temos sentido a presença, a glória do Senhor. Temos vindo de cultos de doutrina em que Deus, Ele tem manifestado aqui a sua glória. Deus, Ele tem alcançado as nossas vidas. O Senhor, Ele tem falado conosco, meus irmãos, de uma forma gloriosa. Bem, nós tivemos o nosso congresso de missões, em que fomos grandemente abençoados pela palavra, pela manifestação da glória do Senhor neste lugar. Nós, meus amados irmãos, hoje, ontem, Deus, Ele visitou as nossas vidas nesse lugar, e até o presente momento o Senhor, Ele tem falado conosco aqui. Deus, Ele já tem usado aqueles que nos antecederam para poder alcançar o nosso coração, para poder alcançar a nossa vida, e o certo é que se nesta noite nós não ministrássemos a palavra de Deus, com certeza nós sairíamos daqui com a nossa alma alimentada, com a nossa alma alegre, porque o Senhor, Ele já tem falado conosco neste lugar. Bem, mas é reservada ainda, meus irmãos, nesta tarde, o início dessa noite, um espaço, como costumeiramente tem sido, um espaço para meditação, para pregação, para a explanação da palavra do Senhor. Bem, eu tenho uma palavra simples, meus irmãos, nesta noite, para a igreja do Senhor. Ela já tem falado muito ao meu coração, e eu creio, meus irmãos, que é o Espírito de Deus que tem colocado esta palavra no meu coração. Nós estamos nesta noite, no culto, meus amados irmãos, na direção do departamento de mocidade. Esse departamento, meus irmãos, que Deus, Ele tem levantado dentro da igreja para trabalhar com a faixa etária existente dentro da mesma, que, meus amados irmãos, é o futuro da obra do Senhor. Se Jesus não voltar, os nossos adolescentes, a nossa juventude, um dia eles estarão assentando nos nossos lugares, pregando, meus amados irmãos, esta palavra, pregando este evangelho, anunciando as boas novas de salvação, porque nós vamos passando, meus amados irmãos, e Deus, Ele vai levantando outras pessoas. Deus, Ele vai comissionando, meus amados irmãos, homens, mulheres, para poder anunciar a tua palavra. E quando, meus amados irmãos, eu me deti aqui neste versículo, no capítulo 3 do livro de Josué, Deus, Ele está dizendo esta seguinte frase, ou Deus, Ele está falando com Josué, que naquele dia, meus amados irmãos, Ele começaria a engrandecer Josué diante toda a nação de Israel. Então eu comecei a meditar na vida deste moço, meus amados irmãos, porque Josué, ele tem, eu quero convidar os irmãos, Êxodo, capítulo de número 17, Josué, meus amados irmãos, este homem chamado, levantado, comissionado por Deus, este homem pertencente à nação de Israel, à nação santa, o povo escolhido,
o povo que Deus havia separado, que Deus havia levantado através de um homem velho, de uma mulher estéril. Deus, meus amados irmãos, ele tinha uma promessa para colocar este povo dentro de uma terra a qual Deus, ele já tinha prometido a Abraão. Deus, ele já tinha, meus queridos irmãos, confirmado em Isaque e em Jacó que ele a daria. Deus, então, ele colocando o seu povo ali dentro daquela terra, a Bíblia Sagrada fala para nós, colocando ali dentro da terra do Egito, que era chegado a hora de Deus arrancar o povo dali de dentro. Mas, meus amados irmãos, durante aquela jornada, durante aquela caminhada, a Bíblia Sagrada fala que, embora sendo Moisés um dos homens mais mansos da face da terra, e sendo, meus amados meus irmãos, um profeta levantado dentro de Israel para poder conduzir aquele povo até a terra prometida, por causa daquela caminhada, da pressão do povo, a Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, que Deus disse para Moisés que Moisés ele não entraria dentro da terra prometida. E nós, aqui no capítulo que nós lemos, no versículo, nós já observamos que Deus, ele já tinha colocado no comando daquela nação para entrar na terra. Deus, ele já tinha levantado um outro moço. Deus, ele já tinha levantado, meus amados irmãos, uma outra pessoa para poder dar continuidade naquela obra tão nobre que Moisés tinha conseguido levar até aquele momento. Nós encontramos então, meus amados irmãos, a trajetória deste moço que, quando ele nos é apresentado na Bíblia Sagrada, nos mostrando que o seu nome a princípio era chamado de Oséias, quando ele é levado para espiar a terra, naquele instante, na realidade, Moisés, ele troca o nome de Josué, ou melhor dizendo, ele troca o nome de Oséias e passa a partir daquele momento a chamá-lo de Josué. Josué, meus queridos irmãos, que era de uma família valorosa. Josué, meus amados irmãos, ele era da tribo de Efraim. Josué, meus queridos irmãos, ele era descendente de José, aquele mesmo moço, aquele mesmo jovem que um dia foi retirado ali da sua casa, foi retirado ali do aconchego dos seus pais. A Bíblia Sagrada fala que ele foi vendido como escravo, que a sua trajetória, meus amados irmãos, ela não foi de uma forma muito boa, ela não foi de uma forma muito bonita. Aquele moço, meus amados, que tinha tudo dentro da sua casa, que era, meus irmãos, amado pelo seu pai, que era distinguido entre os seus irmãos. A Bíblia Sagrada diz que o pai de José havia feito para ele uma túnica, e a túnica ela era diferente. Eu quero pregar esta palavra, meus irmãos, nesta noite, porque com certeza Deus, ele tem obra com a juventude da nossa igreja. Com certeza Deus, ele tem obra com os nossos adolescentes. Deus, meus irmãos, ele tem obra com as nossas crianças. Meus amados irmãos, nós temos que entender então que a obra de Deus, quando Deus ele vai realizar lá na frente, Deus ele já começa a trabalhar na nossa vida no dia de hoje. Deus ele nos faz passar por determinados lugares. Deus ele nos faz passar por determinadas circunstâncias que às vezes nós achamos que nós não vamos sobreviver, que nós achamos que nós não vamos conseguir, que nós achamos que a nossa carreira ela vai ser encerrada, mas não, meus irmãos. Deus, ele não levanta ninguém para perecer. Deus, ele não levanta ninguém para ser envergonhado. Deus, ele não levanta ninguém para ser sucumbido nas mãos do inimigo, não. Deus, meus irmãos, ele usa estes meios, Deus, ele usa estas circunstâncias para poder trabalhar na nossa vida, conforme foi dito aqui nesta noite pela irmã Mina. Deus, ele usa isso para poder moldar as nossas vidas, para poder tirar de nós aquilo que não lhe agrada, para, meus amados irmãos, tirar de nós aquilo que foi ensinado aqui nesta manhã, a nossa arrogância, para tirar de nós a nossa soberba, para arrancar de nós a nossa altivez, porque Deus, meus irmãos,
Ele trabalha em vasos flexíveis. Ele trabalha, meus amados irmãos, em vida que Ele pode direcionar. Que Ele diz assim, olha, vai para este lado e nós vamos. Deus diz assim, olha, agora eu quero que você vai para aquele lado e nós vamos. Nós não questionamos, nós não colocamos em causa as promessas de Deus na nossa vida. Não interessa aquilo que você está passando no dia de hoje. O que interessa é que você recebeu uma promessa da parte de Deus. É que Deus comanda a sua vida. E eu quero te dizer, olha, se você não sair de debaixo da nuvem, se você não sair de debaixo das mãos de Deus, você pode ter certeza, vai vir chuva, vai vir tempestade, vai vir dificuldade, vai vir vale, vai vir montanha, mas eu quero te dizer, olha, Deus, Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Meus irmãos, José, ele foi vendido, sabe por quê? Porque Deus tinha um plano, mas a princípio foi porque os irmãos invejavam a José. Quando José chegou ali para saber aonde estavam os seus irmãos, a pedido do seu pai, quando José chegou ali, os seus irmãos disseram assim, olha, lá vem aquele sonhador. Eles invejavam a José. José, meus amados irmãos, uma certa feita, contou para eles, contou para o seu pai, contou para a sua mãe, que Deus havia dado um sonho para ele. José disse que aquilo ali dentro do entendimento deles, que todos os seus irmãos um dia se dobrariam diante dele, se curvariam diante dele. Ele conta um outro sonho e os seus pais dizem para ele assim, olha, quer dizer que até nós vamos nos curvar diante de você. E o tempo, meus amados irmãos, ele foi passando, mas Deus, Ele precisava trabalhar na vida de José. Deus então, Ele aproveitou as circunstâncias. Deus então, Ele criou meios e Ele pôs José ali para que Deus pudesse trabalhar na sua vida, para que lá na frente, para que lá no futuro, aquilo que Deus precisava fazer, estivesse pronto. Meus irmãos, então nós entendemos que Deus, Ele faz com que José passasse pelo deserto. Sabe, esta provação, esta luta que você está passando, esta dificuldade que você está passando, não é porque o país está em crise, não é porque você foi mandado embora, não é porque você não tem dinheiro, você está passando por este momento, é porque Deus marcou na sua trajetória esta provação, é para Ele moldar a sua vida, é para Ele provar o que tem dentro do seu coração, é para Ele te preparar, é para Ele te levantar, é para Ele te constituir. Sabe por quê? Porque tem vidas, porque tem nação, porque tem gente esperando a palavra ser pregada, a palavra ser anunciada, mas nós temos que estar preparados para o momento que Deus nos levantar. Nós temos que estar preparados. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós não compreendemos o porquê disso, às vezes nós não entendemos o porquê daquilo, às vezes nós questionamos a Deus, porque a nossa visão é limitada, nós vemos para hoje, nós vemos para agora, mas Deus, Ele vê para amanhã, Deus, Ele vê para a semana que vem, Deus, Ele vê para o ano que vem, Deus, meus irmãos, Ele vê para a próxima década. Eu me lembro, meus irmãos, no ano de 1999, eu estava na minha casa, o irmão Marcos, o pastor Elias, eles já tinham vindo para Portugal, eu estava numa casa de 2 pisos, eu lembro que eu cheguei na janela do meu quarto, aquela lua bonita, e eu falei, Senhor, Deus, eu não entendo, por que é que o Senhor enviou, por que é que o Senhor deixou o Marquinhos ir embora, por que é que o Senhor deixou o Elias ir embora? Eu não entendo, mas Deus, Ele já sabia o plano. Contempla, meus queridos irmãos, olha nesta noite, aí então eu posso entender qual foi o propósito de Deus em ter enviado os teus servos para esta terra. Sabe por quê? Porque Ele tinha uma obra, porque Ele tinha um ministério, porque Ele tinha algo a realizar aqui. Nós não entendemos, nós não compreendemos aquilo que Deus faz hoje, mas eu quero te pedir, olha, cala a tua boca, não murmura, não peca contra Deus, mas entenda que Deus, Ele é soberano, que a vontade de Deus, ela é perfeita, que a vontade de Deus, ela é boa, que a vontade de Deus, ela é agradável.
Nós somos pequenos, nós somos pó, nós somos limitados, mas nós servimos a um Deus que planeja, nós servimos a um Deus que guia, nós servimos a um Deus que concretiza a sua obra. José não ficou no deserto, José não morreu na casa de Potifar, José não pereceu na prisão, mas José, ele reinou no Egito. Porque Deus é um Deus de plano, o nosso Deus é um Deus de planejamento, o nosso Deus é um Deus poderoso, que Ele está lá no céu, e Ele está olhando aqui para baixo, e Ele tem o controle de todas as coisas. Ele diz assim, chove hoje, e hoje chove. Ele diz, hoje não chove, e hoje não chove. Ele diz assim, olha, hoje eu abro a porta para o meu servo, o diabo levanta, o diabo tenta, mas a porta é aberta, e o servo dele passa. Porque Ele é Deus dos céus, porque Ele é Deus da terra. Porque Ele é Deus que faz, porque Ele é Deus que desfaz, porque Ele é Deus que estabelece. E ninguém pode impedir o nosso Deus de agir, ninguém pode impedir o nosso Deus de fazer. José, meus queridos irmãos, ele não pereceu na cadeia, não, senhores. Nem quando ele foi esquecido ali pelo garçom, por aquele que servia a mesa de Faraó, mas Deus não esqueceu dele. Ele estava cumprindo aquilo que Deus havia planejado. Você está achando que essa luta está difícil? Eu quero dizer, olha, Deus ele tem isso planejado por você. Passa calado, passa orando, passa louvando a Deus, passa engrandecendo o nome do Senhor, e lá na frente você vai entender. Lá na frente você vai compreender os propósitos de Deus. Às vezes você pode dizer assim, Senhor, o tempo está passando, o meu tempo está acabando. Tem problema não, Deus ele não importa com isso, Deus ele não é limitado com isso não. Abraão tinha 75 anos, Deus prometeu para ele um filho, ele achou que não dava certo. A Bíblia Sagrada fala que Sara também achou que não dava certo. Deus não estava nem aí, o ventre dela já não podia mais gerar. Mas Deus, meus irmãos, ele tinha falado que daquele casal ele ia povoar, meus queridos irmãos, ele ia fazer crescer, ele ia multiplicar, e o Salvador, ele ia sair do ventre de Sara. Quando eu digo Salvador, porque o Salvador ele veio da nação de Israel, e a nação de Israel, ela saiu do ventre de Sara. Louvado seja o nome do Senhor. Para Deus não tem isso não, meus irmãos. Se Deus falou, está falado. Se Deus, meus queridos irmãos, Ele falou que vai acontecer, você pode esperar. A Bíblia Sagrada fala que todas as palavras do nosso Deus, elas vão se cumprir. Aquela que está aqui, e aquela que Ele falou particularmente comigo, e aquela que Ele falou particularmente com você, você pode ter certeza, elas vão se cumprir, elas vão se cumprir. Alega o teu coração aqui nesta noite, olha, todas as promessas de Deus têm da parte dEle um sim, elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir, vão se cumprir. Então, meus queridos irmãos, quando nós observamos ali José, quando ele entra na terra do Egito, José ele entra ali, meus amados irmãos, sozinho. Ele entra ali numa classe mais desfavorecida. Ele entra no Egito, meus queridos irmãos, aquele que tinha sido chamado por Deus, aquele que Deus disse para ele, através de um sonho, que Deus tinha uma posição para ele, que Deus tinha uma chamada para ele. Ele foi traído pelos seus irmãos. Ele entrou dentro do Egito, meus queridos irmãos, como escravo. Ele não tinha o direito de abrir a sua boca. Ele não tinha o direito de requerer nada. Ele não tinha o direito de falar assim, olha, as coisas não podem ser deste jeito. Sabe por quê? Porque na minha terra eu sou príncipe. Não, José ficou caladinho. Um tipo de Jesus, terás tu e cantarás, tu e canturebe andalá. José ficou caladinho. José caminhou caladinho. A Bíblia fala, meus amados irmãos, que no tempo certo no tempo certo, Deus levantou José. No tempo certo, a promessa de Deus, ela se cumpriu de José. Mas eu quero te dizer, antes dela se cumprir, teve cova. Antes da promessa se cumprir, teve deserto. Antes da promessa se cumprir, teve prisão, teve cadeia, teve esquecimento, teve humilhação. Teve calúnia contra José, mas ele permaneceu fiel a Deus. Assim a Bíblia diz que Deus era com José. Deus era com José na cisterna, Deus era com José no deserto, Deus era com José lá naquele mercado de escravos. Deus estava com José. Deus estava com José, porque ele era um chamado da parte de Deus.
Ele era um escolhido da parte de Deus, porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. E o tempo se passou, meus irmãos. A Bíblia Sagrada fala que José foi exaltado. A Bíblia Sagrada fala que José, ele foi destacado lá na terra do Egito. A Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, que José cresceu, que José virou homem, que José, meus queridos irmãos, ele governou o Egito. A Bíblia Sagrada fala, meus amados irmãos, que José, ele deu livramento para a terra do Egito, e todas as regiões em volta iam para lá comprar comida. E a Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, que quando, meus irmãos, o pai de José morre, quando os seus irmãos estão ali com medo de sofrer uma retaliação da parte de José, sabe o que José falou para eles? Ele falou assim: olha, para este momento eu fui levantado, para este momento eu fui mandado na frente, para este momento eu estou aqui. José entendeu a chamada de Deus para a sua vida, porque Deus, ele tinha um plano na vida. Irmãos, Deus, ele não levanta ninguém da noite para o dia. Nós somos trabalhados por Deus. Nós somos forjados por Deus. Eu não quero te desanimar nessa noite, meus irmãos, mas já foi falado aqui pela irmã Mina. Nós somos um vaso nas mãos de Deus. E Deus, ele trabalha na nossa vida. Olha, se Deus falou que você vai gravar um CD, eu quero te dizer, a promessa vai cumprir. Mas você te prepara para Deus poder te forjar, para Deus trabalhar na sua vida. E se você aguentar o tranco, se você aguentar o arroz, aí então Deus, ele vai te levantar. Se Deus falou que vai te levantar como profeta, se Deus falou que vai te levantar como pregador, e você está aí à espera, então eu te digo, olha, coloca-te na posição, e Deus, ele vai trabalhar na sua vida. Deus vai fazer você passar por algumas provações, Deus vai fazer você passar por alguns momentos de angústia, mas ele vai estar lá com você, mas ele vai trabalhar na sua vida. Tu cantarás. Deus está falando com muita gente aqui nesta noite. Deus está alcançando muitos corações aqui nesta noite. O Espírito de Deus, ele está visitando o coração de muitas pessoas aqui nesta noite. Talvez você está desanimado, talvez você está achando a caminhada longa demais. Eu quero te dizer, olha, Deus, ele está com você. Continue caminhando, levante a tua cabeça, cantinhos de louvor e adoração a Deus, porque a caminhada, ela vai demorar mais um pouquinho ainda, porque Deus, ele está trabalhando na tua vida. Deus, ele está moldando o seu viver. Nós não somos melhor do que Abraão, nós não somos melhor do que José, não. Deus, ele está trabalhando na nossa vida. Deus, ele está trabalhando nas nossas vidas. Deus está nos forjando, Deus está nos capacitando, Deus está nos moldando, arrancando de nós aquilo que não serve, arrancando de nós aquilo que não presta, arrancando de nós aquilo que não contribui para o bom andamento da obra de Deus. Aí eu comecei a imaginar, meus queridos irmãos, aí eu comecei a meditar nessa palavra, no livro da vida de Josué. Meus irmãos, já haviam passado mais de 40 anos da vida de Josué. Já havia, meus queridos irmãos, passado muito tempo. Irmãos, Deus, ele não erra a palavra, Deus, ele não erra. Volta a sua atenção para cá, porque Deus está falando aqui nesta noite mais uma vez. Porque tem pessoas, pastor Elifelete, que estão achando que a caminhada está muito pesada, que o tempo está demais. Já se passaram 5 anos, já se passaram 10 anos, alguns já se passaram 14 anos, mas eu quero te dizer, você está dentro do tempo estabelecido por Deus. Tinha 40 anos, meus irmãos, 40 anos que Josué estava enganjado na obra, 40 anos. 40 anos que Josué desembanhava a sua espada em defesa de Israel. 40 anos.
40 anos que Josué caminhava naquele deserto. Porque ele acreditava na promessa. 40 anos, meus irmãos, que Josué, ele pelejava pela obra do Senhor. Quando nós observamos aqui, meus irmãos, quando Josué, Deus, ele não levantou Josué, meus amados irmãos, da noite para o dia, não. Deus, meus irmãos, ele não pegou a Josué e colocou ele lá no meio de Israel e falou, toma, está aí o vosso líder. Não, Josué, ele tinha uma vida, ele tinha um currículo, ele tinha um passado com Deus. Êxodo capítulo 17 e versículo de número 9, meus irmãos, nós encontramos aqui a pessoa de Josué. Josué, ele não sabia que ele seria o futuro líder de Israel. Josué, meus amados irmãos, ele não sabia que ele seria levantado por Deus para poder fazer Israel entrar dentro da terra prometida, não. Êxodo, capítulo de número 17, os versículos de número 9, nos diz assim, olha, pelo que disse Moisés a Josué, escolhe nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Nós encontramos aqui a pessoa de Josué, já trabalhando para Deus, já, meus amados irmãos, acatando as ordens do líder. Já acatando aquilo que o líder, o pastor daquela congregação estava dando para ele. Deus, meus irmãos, ele não atropela as coisas. Deus não atropela as coisas. Com Deus é tudo com ordem e com decência. Nós encontramos aqui a pessoa de Josué. Quando, meus amados irmãos, nós observamos aqui então Moisés dando ordem para esse moço. Moisés dizendo para esse moço que era para ele escolher homens. Nós já observamos aqui que Josué era um homem, que ele já tinha mostrado para Moisés que ele tinha qualidades, que ele, meus amados irmãos, era um homem que o líder podia confiar nele. Meus irmãos, não pensemos nós que Deus, ele vai nos levantar se no nosso coração não tiver fidelidade ao nosso líder. Não pense que Deus, ele vai nos colocar em lugares, se em nosso coração não houver fidelidade para com a nossa liderança. Para que não houver um coração sincero, voltado para a nossa liderança. Não pense você que Deus, ele vai te levantar se você levanta contra o seu líder, se você levanta contra o nosso pastor, se você é daquele que quando você está na frente do pastor, você porta de uma maneira, quando você está por trás dele, você porta de outra maneira. Não pensa você que Deus vai te levantar se você faz parte da congregação de Datã, de Corá e de Abirão. Não pense você que Deus, ele vai te constituir se dentro do seu coração tem estas coisas. Deus, ele não vai te levantar. Porque nós observamos aqui, meus irmãos, nós entendemos aqui pela palavra que Josué, ele era um moço que era próximo de Moisés. Moisés, meus irmãos, e eu já não tenho mais retorno, irmãos. Minha voz já está toda embora. A voz está muito grossa. Irmãos, nós entendemos aqui que Moisés, ele olhou para Josué e ele entendeu que Josué tinha qualidades para aquela função que ele estava dando para ele. Sabe o que Josué, meus irmãos, tinha que fazer? Ele tinha que levantar homens destros. Vocês imaginam, meus amados irmãos, se pastor Elifelete, ele me desse a função, por exemplo, para reger algum grupo dentro da igreja. Imaginam vocês que confusão que seria, e o que é que não ia acontecer na hora deste grupo cantar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu não tenho conhecimento de voz. Eu não tenho conhecimento de música, eu não entendo nada. Então daí nós podemos compreender que Moisés, ele passou para Josué, porque ele sabia que Josué, ele era um homem que tinha preparação para poder escolher aqueles soldados, para poder descer e guerrear contra Amaleque.
Irmãos, nós temos que andar um pouquinho. Capítulo, meus irmãos, capítulo 17 ainda, e o versículo de número 13. A Bíblia Sagrada diz assim, olha, e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Nós podemos ver aqui que Josué, ele executou com maestria, com qualidade, aquilo que Moisés tinha colocado nas mãos dele, para ele poder fazer. Irmãos, quantas vezes, presta atenção, meus irmãos, Josué futuramente, ele seria chamado para poder colocar Israel dentro da terra prometida. E aqui Deus está dando a oportunidade para Josué mostrar as suas habilidades como um soldado de guerra. Meus irmãos, nós então entendemos que muitos de nós desprezamos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos no dia de hoje, não entendendo a obra que Deus tem na nossa vida para o dia de amanhã. Por algumas vezes, meus irmãos, eu já vi alguns dentro desta congregação desprezar aquilo que Deus havia colocado nas suas mãos para poder fazer. Irmãos, eu não quero te chocar nessa noite. Eu quero que os irmãos entendam a minha posição e a palavra que Deus tem colocado dentro do meu coração. E eu observo as coisas, meus irmãos, e sabe o que eu entendi? Que algumas destas pessoas, elas já não estão mais no nosso meio. Sabe o que eu quero entender com isso, meus irmãos? É que estas pessoas, elas desprezaram aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu não estou falando aqui de pessoas que retornaram ao Brasil ou que foram para outro país. Eu quero dizer que não estão mais no nosso meio. O que eu entendo então, meus irmãos? É porque elas desprezaram aquilo que Deus colocou nas suas mãos. A Bíblia Sagrada diz assim, olha, não desprezeis o dia das coisas pequenas. Porque o dia das coisas grandes, elas vão chegar, sabe por quê? Porque pequeno aqui sou eu, pequeno aqui somos nós, e grande é o nosso Deus. Se o nosso Deus então é grande, eu tenho que entender que a obra dele também é grande, que os feitos dele também é grande. Eu tenho que entender, meus irmãos, que esta obra, ela tem crescido e ela vai continuar crescendo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o dono dela é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que sonda corações, é aquele que conhece mentes, é aquele que ouve aquilo que você fala na tua casa com seu esposo, aquilo que você fala no seu trabalho, aquilo que você fala com o irmão A ou com o irmão B. Que palavra tão bem colocada da nossa irmã Mina. Nós conhecemos por fora, mas Deus, Ele conhece o vaso por dentro. Deus, foi dito pela irmã Mina, o vaso mais bonito, ele não tem muita serventia. Nós vemos o exterior, mas Deus, Ele vê lá dentro. Para Deus não interessa tanto o lado de fora. Eu não estou falando de santidade, eu estou falando de beleza física, mas interessa o que está lá dentro do vaso. É isso o que interessa para o nosso Deus. Nós pensamos, meus irmãos, que nós podemos enganar, nós pensamos que nós podemos ludibriar, mas o nosso Deus, a Bíblia Sagrada fala que Ele não dorme, que Ele não tosqueneja. Que os seus olhos são como chama de fogo, que Ele vai lá dentro do seu coraçãozinho, Ele vai lá dentro do seu pensamento, Ele sabe aquilo que você está planejando. O pastor, Deus ainda não comunicou com ele, mas vai comunicar, porque Deus está vendo até onde que você vai.
Deus, Ele sabe aquilo que você planejou para amanhã. Deus, Ele sabe aquilo que você planejou para a semana que vem. Deus sabe aquilo que você planejou para os dias que o nosso pastor presidente não tiver na sede. Deus sabe. E Ele está contemplando, Ele está vendo a posição de Josué. Ele está vendo que Josué é lutador. Ele está vendo que Josué é pelejador. Deus está vendo tudo. Aí quando nós vamos aqui, meus irmãos, Êxodo 17, 14, então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Isso é uma obra para o futuro, mas conta para Josué, avisa para ele, porque lá na frente vai ter que fazer. Aí a Bíblia continua, meus queridos irmãos. Êxodo, capítulo de número 24. Nós encontramos mais uma vez a posição de Josué. Josué não para. Josué, meus queridos irmãos, é aquele que espera no Senhor, que não cansa, não fadiga, mas a obra está andando e ele está lá firme, ele está caminhando. Êxodo, capítulo 24 e o versículo de número 13. A Bíblia Sagrada fala que Deus, Ele mandou Moisés subir ao monte. E quando Moisés subiu ao monte, o versículo 13 nos diz assim, olha: e levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. Aonde é que eu quero chegar? Eu quero levar os irmãos para Êxodo, capítulo número 32. Moisés aqui, ele está subindo no monte, e nós vamos ver, meus irmãos, o capítulo número 32 de Êxodo, e o versículo de número 17. Após Moisés passar ali 40 dias e 40 noites naquele monte, a Bíblia Sagrada fala que Uri e Arão ficou com o povo lá no arraial, enquanto Moisés subia para receber a lei. E quando nós encontramos aqui Êxodo 32 e o versículo de número 17, a Bíblia diz assim: e ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Sabe o que isso significa aqui, meus irmãos? E Moisés diz assim para Josué: Josué, o versículo abaixo, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Sabe o que isso significa aqui? Sabe por que Josué, irmã Miriam, ele não identificou a voz daqueles que cantavam? É porque ele não estava lá. Ele estava no pé do monte, esperando Moisés descer. Vocês estão entendendo por que é que Deus levantou Josué? E eu quero te perguntar nessa noite, onde é que você está? Onde é que nós estamos? Qual que é a nossa posição? E depois murmuramos, porque na nossa vida parece que não acontece nada, parece que não tem nada de extraordinário. Mas eu te pergunto, quando o seu líder está lá labutando, está lá no monte da oração, está lá no monte do jejum, está lá no monte da intercessão, onde é que nós estamos? Eu falo sem medo de errar. Alguns estão falando de nós, pastor. Alguns estão murmurando que nada. Nós nem sabemos o que é feito desse Moisés. Nem sabemos. Não sabendo ele, meus irmãos, que o próprio Deus... Sabe o que a Bíblia Sagrada fala de Moisés, meus irmãos? Sabe o que é? Que nunca mais se levantou em Israel um profeta. Sabe que o seu líder é profeta? Sabe disso? Sabe? Sabe que o seu líder é profeta? Sabe? Nunca mais se levantou. Sabe o que ele estava fazendo lá? Ele estava recebendo de Deus. O papel do profeta é esse: receber de Deus para levar para o povo. Quantos anos você congrega aqui? E você nunca saiu daqui com fome. Sabe por quê? Porque o seu pastor ele é de monte. E nós, onde é que nós estamos?
Josué estava no pé do monte, esperando o líder dele descer. Ele não estava lá na baderna, não. Ele não estava lá na fofoquice, não. Ele não estava lá dançando, desnudado lá no arraial, não. Ele estava no pé do monte, 40 dias e 40 noites, esperando o seu líder descer. Está entendendo por que é que Deus levantou Josué? Quer ser Josué? Então tome posição de Josué. Tome postura de Josué a partir de hoje. Ora mais, lê mais Bíblia, congrega mais, interceda mais. Interceda mais, busque mais da parte de Deus. E eu preciso andar, meus irmãos. Êxodo 33:11, olha que coisa gloriosa. Olha que coisa bonita, meus irmãos. Olha que coisa linda, Êxodo 33:11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da terra. Irmãos, como é que não levanta um moço desse, irmãos? Como é que Deus não faz obra com um moço desse? Como é que Deus não coloca um homem desse na frente de uma obra? Ele cuidava da tenda do Senhor. Sabe o que era a tenda aqui, meus irmãos? Olha, futuramente ela foi substituída pelo tabernáculo. E o tabernáculo futuramente substituído pelo templo de Salomão. Mas nessa época aqui, era a tenda que Moisés montava e entrava lá para dentro. E a nuvem de Deus descia e Deus falava com Moisés. Aí Moisés ia para casa e Josué ficava lá tomando conta da tenda. Como é que Deus levanta um homem desse? Irmãos, eu não tenho mais tempo. Não tem mais tempo. Vamos colocar de pé, irmãos. Amém? Números 13:8, irmãos. Bem rapidamente. Números 13 e o versículo número 8. Bem rapidamente. E eu já quero encerrar a palavra dessa noite. A Bíblia Sagrada diz assim, meus irmãos. Olha. 13:8. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun. E Efraim, meus irmãos, nós sabemos, era um dos filhos de José. Era o segundo filho de José. O segundo filho de José. E a tradução, meus irmãos, de Efraim é frutífero. Aqui, Josué está recebendo, meus irmãos, uma chamada da parte de Deus. Sabe qual é que era? Observar a terra prometida. Meus irmãos, Números 14 e versículo de número 16. Números 14 e 16. A Bíblia Sagrada diz assim para nós, olha, Números 14 e 16. Números 14 e 16 e 6, irmãos, perdão, 14 e 6. 14 e 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos lá dará. Sabe o que eu acho lindíssimo isso aqui, irmãos? Isso aqui chama posição espiritual definida. Deus, irmãos, ele nunca vai levantar alguém que cocheia entre dois pensamentos. Nunca, nunca vai levantar, irmão. Você pode ter certeza disso. Deus, ele não levanta aquele, ó, que sopra para cá, ele vai. Sopra para cá, ele vem. Não. Deus levanta aquele que tem uma posição espiritual definida. Aqui, Josué, ele tomou uma posição. Amém? Irmãos, Números 14 e 38. Josué, ele passa pelo crivo de Deus. E os homens que Moisés mandaram espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Versículo 37. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida.
Josué ele passa no crivo de Deus. Irmãos, eu ainda queria falar, Números 27:12, Deus fala da morte de Moisés. Números 15:17, Josué é resposta da oração de Moisés. Quando Deus fala assim: Moisés, você agora vai subir nesse monte, você vai ver a terra prometida, e você não vai entrar nela, porque você não me santificou diante dos filhos de Israel. Então, agora, Moisés, então, ele vai e faz uma oração a Deus. Está registrado ali em Números 27, versículo número 12. Quando Moisés, então, diz assim, fala assim: Senhor, então levanta um homem para que possa fazer com que a nação de Israel, ela adentre dentro da terra de Canaã. Josué, então, ele é resposta da oração de Moisés. Números 18 e 23, Deus levanta Josué, versículo 18, porque nele já havia o Espírito de Deus. Versículo 19, ele também passa no crivo do sacerdote. Deus manda Moisés pegar a Josué e apresentar a ele diante de Eleazar, que era o sacerdote constituído daquela época. Versículo de número 20, meus amados irmãos, Josué, ele é apresentado à congregação. Tá bem? E eu já não tenho mais tempo, irmãos. Eu ainda queria falar. Josué 2:17. O povo queria ver Deus na vida de Josué. Depois de nós passarmos por todos esses momentos, por todas essas provações, mas posicionado, chega o momento em que o nosso ministério, a nossa chamada, ela é colocada em causa. Aí eu queria falar com os irmãos quando Josué, ele faz o povo atravessar o Jordão. A aprovação ministerial de Deus para a vida de Josué. Amém? E nós não temos mais tempo nessa noite. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.